Ó Deus, obrigado por teu Espírito em mim, por tua vida. Seja bem-vindo ao canal A Voz da Verdade, Voz Libertará. Hoje, meus irmãos, vamos fazer oração de libertação. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, meus irmãos de Cristo. Vamos lá. Vamos lá, meus irmãos. Oração para afastar os inimigos ocultos. Está em Mateus, meus irmãos, e 26. Portanto, não os temais, porque nada há oculto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Está em Mateus 10, 26. Vamos lá, meus irmãos, fazer oração. Oração para afastar os inimigos ocultos. Vamos lá, meus irmãos. Vamos fazer, meus irmãos, uma reflexão da nossa vida, do sentido da vida. Eu sou, meus irmãos, a voz da verdade vos libertará. Então, meus irmãos, eu trabalho coisas espirituais. A minha voz, meus irmãos, vai te libertar. Meus irmãos, o conselho bom, meus irmãos, que eu te dou para vocês, para você afastar, meus irmãos, esses inimigos ocultos, além de abrir bem os seus olhos. Faça todos os dias oração abaixo para se proteger. Vamos lá, meus irmãos. Oração para afastar do inimigo oculto. Vamos lá, meus irmãos. Deus me capacita, Pai, com sua palavra sendo manifestada com o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória ao Altíssimo Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Deus Pai, ou que o inimigo seja manifestado, tanto oculto ou tanto escondido. Cai por terra, em nome de Jesus Cristo, Tu és Deus Pai. Espírito Santo, me dê força para prosseguir da sua jornada, da tua caminhada. Deus Pai, tira todos os inimigos declarados da nossa mente, guerra espiritual ou carnal, falso amigo e os inimigos invisível ou invisível. Ou seja, não estamos falando de qualquer pessoa, mas de pessoas que são capazes de qualquer coisa para alcançar o seu objetivo. Profissionais, pessoais e profissionais, a ponto de usar outra entidade ou pisar nele, não subir nossa vida. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Em nome de Jesus Cristo, Tu és Deus Pai. Deus Pai, quebrou todo o laço da nossa vida. Não, meus irmãos, toma posse, meu irmão. Deus quebrou o laço, Deus quebrou tudo, porque Ele é Deus, poderoso Deus. Deus tirou todas as armadilhas do laço, a artimanha do inimigo. Vai pagando, vai pagando, pagando. Em nome de Jesus Cristo, Tu és Deus Pai. Deus Pai, abençoa os meus irmãos de Cristo, o que eles possam enxergar, o que é invisível. No outros olhos, não permita nenhuma manifestação maligna em minha vida e tua vida também, entendeu, meus irmãos? Saúde, finança, profissional, o estudo.
afetividade e relacionamento. Sobretudo, não permita nenhuma ação extraordinária do maligno. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Em nome de Jesus Cristo, tu és Deus Pai. Vai capacitando, meu Pai, na minha vida o Espírito Santo de Deus. Você é tudo na minha vida, Espírito Santo. Me guia, Espírito Santo, me dá passo a passo para dizer essa oração forte de libertação, para os meus irmãos ser libertos. E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai pagando, pagando, pagando. Em nome de Jesus Cristo, tu és Deus Pai. E minha alma, da tua alma, dos meus irmãos, dos meus como infestação, obsessão, fixação ou obsessão diabólico. Vai quebrando em nome de Jesus Cristo. Tu és Deus Pai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Não, meus irmãos. Glória a Deus. Em nome, meus irmãos. Glória ao Altíssimo, Senhor Deus, Criador do céu e da terra, por todos os séculos do século. Assim seja. Meus irmãos, vocês meditam essa oração 3 vezes. Entendeu, meus irmãos? E seja a sua glória confirmado eternamente, Senhor Deus dos exércitos, vencedor do faraó, e tudo que derrotaste os vossos inimigos no deserto, nas montanhas, nos mares, debaixo da terra. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. E em nome de Jesus Cristo, tu és Deus Pai. Nos ares, louvado seja Deus. Em nome, meus irmãos, o vaso escolhido por Deus, e não vaso escolhido por Deus, meus irmãos. Nós somos proteção de Deus. Em nome, meus irmãos, nossa vida. Nós somos proteção de Deus. Nós somos ungido de Deus. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Em nome de Jesus. Tu és Deus Pai. Só Deus. Em nome, meus irmãos, nossa vida. Com o Espírito Santo, meus irmãos. Essa oração vai te libertar, meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que seja revelado sobre nós, nossa vida. Ó Senhor Deus, que nós somos dignos, meu Pai, da tua palavra, meu Pai. Dignaste em benefício dos pecadores descer para a terra, e encarnado sem ódio aos meus irmãos que me perseguem de dia e de noite perto a você, meu Pai. Falai vós sem rancor e sem desejo de que lhe aconteça algum mal contra a nossa vida, que me deixe em paz. Em nome de Jesus Cristo, tu és Deus Pai. Senhor, pelo sangue do Cordeiro que derramaste na cruz do Calvário, pelos cravos que feriram vossas mãos e vossos pés, hás de caminhar, meus irmãos em Cristo, a passo, pela coroa de espinho, pelo suor que derramaste, pela vossa lágrima de sangue. Vós peço que iluminais o Espírito de Deus, de nossa vida, de meus irmãos, e fundilhe caridade, e fazer com ele te esqueça de mim, que se me afaste e não continue a pecar. Dizeste, Senhor, que todos aqueles que tiver raiva de seus irmãos, dos meus irmãos de Cristo, será punido ou castigado. Por isso, fazer, Senhor, Pai, que meus irmãos não acumulem o pecado sobre o pecado, que se esqueça, que se afaste de mim. Senhor, que vossa paz desça sobre todos os nossos corações.
Glória a Deus, louvado seja Deus. Em nome, meus irmãos, das alturas e Pai na terra aos homens, de boa vontade. Assim cantamos, em nome, meus irmãos, e os anjos na noite do vosso nascimento glorioso. Assim seja. Amém, meus irmãos. Toma posse, meus irmãos. Deus quebrou o laço, Deus quebrou tudo, porque Ele é Deus, poderoso Deus. Deus quebrou todas as armadilhas. Não, meus irmãos, do artimanha de Satanás. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Em nome de Jesus Cristo, Tu és Deus, Pai. Então, meus irmãos, essa oração, meus irmãos, nesses momentos que vocês estão passando, meus irmãos. Cuidado, meus irmãos, para aquelas pessoas que você não se dá, não conhece, meus irmãos. Meus irmãos, hoje em dia, não confia em ninguém, meus irmãos, eu não sei de Cristo, meus irmãos. Então, meus irmãos, essa oração vai te libertar. Essa oração vai te libertar nesses momentos que vocês estão passando, meus irmãos. Afasta aqueles inimigos, meus irmãos, que não amam você, não gostam de você, meus irmãos. Vai para a igreja, meus irmãos. Se liberte, meus irmãos, quando é tempo. Nós está o trisco do tempo, não, meus irmãos. Nós, meus irmãos, não pode se afastar de Deus, da presença de Deus, meus irmãos. Vocês, meus irmãos, têm que orar a dia, meus irmãos, para poder fortalecer nossa carne, não, meus irmãos. Então, meus irmãos, toma posse para essa oração. Dê valor, meus irmãos, a essa oração, porque essa oração for de libertação total, entendeu, meus irmãos? E essa oração, meus irmãos, está te alertando nesses momentos, meus irmãos. Não confie, meus irmãos, os falsos amigos, meus irmãos. Os poucos amigos, meus irmãos, são os verdadeiros que vocês não se dão, meus irmãos. São aqueles que é próprio coitado, não, meus irmãos, que ninguém dá. Então, meus irmãos, confiem em Deus, meus irmãos. Conte as coisas em Deus, meus irmãos. O único que pode resolver seus problemas, meus irmãos, é Deus, nossa vida, meus irmãos. Então, meus irmãos, afaste esses inimigos que não é bom para você, meus irmãos. E apesar de Deus enxerga mais do que nós. E a gente, com os olhos do ser humano, meus irmãos, não chega tão assim de Deus. É assim, meus irmãos, que Deus livra daqueles inimigos, meus irmãos, que ficam ralando a gente atrás de nós, meus irmãos. E aqueles amigos que a gente não dá, é nosso inimigo, meus irmãos. Às vezes nós repara que aquele nosso amigo que dá um abraço, aquele abraço, meus irmãos, aquele abraço da morte, meus irmãos. Como fosse dando a Deus, meus irmãos. Toma cuidado, meus irmãos, aquelas pessoas que criam uma cobra, meus irmãos, para poder picar em nós pelo tempo, meus irmãos. Então, meus irmãos, se afaste de mulher, meus irmãos, pelo desejo da carne, meus irmãos, com nossos olhos, meus irmãos. A gente tem que olhar, meus irmãos, com nossos olhos diferentes, meus irmãos. Não dê brecha, meus irmãos, o inimigo, meus irmãos. O inimigo vem matar, roubar, destruir, meus irmãos, da nossa vida, meus irmãos. Resgatar as suas vidas, meus irmãos, resgatar as almas que querem, entendeu, meus irmãos? Então, meus irmãos, até mais. A voz da verdade vos libertará. Tchau, meus irmãos. Um beijo. Dê um like, meus irmãos. Ajude nosso canal a crescer, entendeu, meus irmãos? Porque esse canal é muito bom. Vai ver muitas coisas interessantes, meus irmãos. Até mais. Um beijo.